Vou direto ao ponto. Você já fingiu estar bem só para não parecer estranho? Nunca tivemos tantas formas de nos conectar e, mesmo assim, nunca nos sentimos tão desconectados de nós mesmos. Hoje, vamos falar sobre o maior paradoxo da nossa geração. O paradoxo da conexão digital. Estar online com o mundo inteiro, mas offline da própria vida. Antes de entender por que muitos se sentem assim, quero te mostrar algo simples, mas poderoso. Em 1951, o psicólogo Solomon Asch colocou uma pessoa numa sala com 7 atores. Mostrou linhas simples na parede e perguntou qual era a mais longa. Óbvio, né? Qualquer criança acertaria. Mas os 7 atores, que a pessoa não sabia que eram atores, deram propositalmente a resposta errada. E sabe o que aconteceu? 75% das pessoas mudaram sua resposta. Negaram o que seus próprios olhos estavam vendo para se encaixar no grupo. Agora, pense comigo. Isso é só um experimento? Ou é a metáfora perfeita da vida moderna? Quantas vezes você negou a si mesmo para ser uma versão digerível para o mundo? Agora imagine isso multiplicado por 1000. Imagine isso acontecendo não uma vez, mas toda vez que você abre as redes sociais. Toda vez que você vê os outros vivendo suas melhores versões, enquanto você está aí, no seu quarto, de pijama, comendo miojo pela 3ª vez na semana. Você nega sua própria realidade para se encaixar numa realidade fabricada. Mas aqui está o que ninguém te conta. Você não está sozinho nisso. Na verdade, todo mundo está negando a própria realidade. Muitos estão atuando esse teatro de likes. Sabe o que é pior? Não é o engano que lançamos ao mundo, mas aquele eganano que sussurramos para dentro. É o engano que contamos para nós mesmos, porque esse nos afasta da nossa própria autenticidade sem que a gente perceba. Nos próximos minutos, vou te mostrar como sua necessidade de conexão está te desconectando da única pessoa que deveria importar. E no final, você vai entender por que a pessoa mais solitária que você conhece pode ser você mesmo. Agora para e pensa. Quanto tempo você passou nas redes sociais ontem? Sem abrir o celular, só tenta lembrar. E agora, quanto tempo passou em silêncio? Sem música, sem notificações, sem distrações, só você com seus próprios pensamentos. Isso pode ser cruel de ouvir, mas se a primeira resposta foi maior que a segunda, então você já entendeu o problema. Você passou mais tempo mergulhado na vida dos outros do que vivendo a sua própria vida. Vou te contar algo que as empresas de tecnologia não querem que você saiba. O homem que criou o botão curtir do Facebook se arrependeu de ter feito isso. Sean Parker, cofundador do Facebook, disse textualmente: "Criamos um loop de validação social que está destruindo como a sociedade funciona." Tristan Harris, ex-funcionário do Google, revelou que os aplicativos são programados usando as mesmas técnicas que os cassinos usam para viciar pessoas. As notificações são projetadas para liberar dopamina no seu cérebro na dose e frequência exatas para te manter viciado. Você não é cliente dessas empresas. Você é o produto. Mas não é sobre isso que quero falar. O que me interessa é algo muito mais profundo e perturbador. Nietzsche tinha uma teoria chamada eterno retorno. A ideia é simples. Se você tivesse que viver sua vida exatamente igual, infinitas vezes, você viveria diferente. Agora, adapta isso para hoje. Se você tivesse que reviver cada hora que passou, rolando as redes sociais, sem objetivo nenhum, cada momento que passou, comparando sua vida com a dos outros, cada segundo que desperdiçou, procurando validação, você faria tudo igual? Você se distrai com a vida alheia enquanto a sua vai ficando em segundo plano, quase como se não importasse. Eu não sou bom em matemática, mas vou te dar alguns números que assustam. Você sabia que a pessoa comum olha o celular cerca de 96 vezes por dia?
Isso significa que, em média, a cada 10 minutos, a gente interrompe o que está fazendo para checar uma tela. A gente faz isso sem nem perceber. Ou melhor, sem perceber de forma consciente. Mas a alma sente. E talvez seja por isso que, mesmo sem motivo claro, carregamos essa estranha sensação de estarmos sempre atrasados. Como se a vida estivesse passando e a gente não estivesse realmente nela. Mas aqui está o número que deveria realmente te assustar. Passamos apenas 19 minutos por dia em reflexão ou contemplação de nós mesmos. Apenas 19 minutos para conhecer a pessoa com quem você vai passar o resto da sua vida. Você. E sabe qual é o resultado dessa matemática doentia? Estamos vivendo uma era em que sabemos detalhes da vida de centenas de pessoas que nem conhecemos. Sabemos o que elas comem, onde viajam, com quem estão, mas, ao mesmo tempo, tem muita gente que não consegue responder a uma pergunta simples. Como você está se sentindo agora? Não é como você acha que deveria se sentir, nem como você quer que os outros pensem que você está se sentindo. É de verdade, como você está, por dentro, nesse exato momento. Quando foi a última vez que alguém te fez essa pergunta e você respondeu com sinceridade? Sem dizer, tudo bem, sem usar um de boa, só para encerrar o assunto. E mais importante que isso, quando foi a última vez que você mesmo se fez essa pergunta? Carl Jung dizia que tudo que nos irrita nos outros pode nos levar ao entendimento de nós mesmos. Mas como você vai se entender se não passa tempo suficiente consigo mesmo para ser irritado por alguma coisa? Aqui está o paradoxo da conexão digital, mas que ninguém quer admitir. Hoje, temos acesso a mais recursos sobre desenvolvimento pessoal do que qualquer geração antes de nós. Podcasts, livros, cursos, terapeutas online, coaches, tudo ao alcance de um clique. E ainda assim, somos talvez a geração que mais enfrenta ansiedade, depressão e um profundo sentimento de desorientação. Por quê? Porque a informação, por si só, não é transformação. Ouvir falar sobre autoconhecimento não é o mesmo que verdadeiramente se conhecer. Muitas vezes, acabamos apenas consumindo mais conteúdo, sem ir para dentro de nós mesmos. E é aí que mora o risco. Podemos nos tornar especialistas em teorias sobre a mente humana, sem nunca ter realmente explorado a nossa própria mente. Mas por que agimos assim? Porque, em vez de viver a nossa própria vida, acabamos vivendo a vida dos outros? A resposta vai te incomodar. Nós agimos assim porque viver a nossa própria vida exige coragem. Coragem para enfrentar nossas sombras, nossos medos e nossas incertezas. É muito mais fácil consumir histórias, ideias e experiências de outras pessoas do que mergulhar no silêncio da nossa própria alma. É menos doloroso seguir fórmulas prontas, aceitar verdades prontas, do que encarar o caos interno que a verdadeira transformação exige. Agora vamos parar de fingir. Você sabe exatamente o que acontece quando pega o celular. Você abre as redes sociais só para dar uma olhadinha rápida e 2 horas depois está lá, comparando sua vida com a de pessoas que nem conhece direito. Você vê a vida perfeita dos outros e automaticamente sua vida parece pequena, insignificante, sem graça. Mas aqui está o que ninguém te conta. Você está comparando sua realidade com a ficção dos outros. É como se você comparasse sua vida real, cheia de imperfeições, dificuldades e dias difíceis, com uma imagem perfeita e editada nas redes sociais. É como se você medisse a profundidade do seu próprio ser, usando a régua de um ideal inalcançável, ignorando toda a complexidade que existe por trás do que é verdadeiro. Não faz sentido, né? Mas muitas vezes é isso que nós fazemos toda vez que abrimos uma rede social. Digo nós, porque não estou apontando o dedo, eu também caio nessa armadilha. E talvez essa seja uma das maiores dificuldades da nossa geração. Reconhecer que estamos tentando viver padrões que nem são nossos.
E sabe por que isso é tão viciante? Porque você não consegue parar mesmo sabendo que te faz mal. Porque no fundo, muito fundo, você não quer enfrentar sua própria vida. Sim, eu disse isso. E se doeu, é porque acertei. Schopenhauer tinha uma metáfora brutal sobre isso. Ele dizia que a vida humana oscila entre dois polos, necessidade e tédio. Quando você tem necessidades não atendidas, você sofre. Quando todas suas necessidades estão atendidas, você se entedia. E no tédio, você se encontra consigo mesmo. E encontrar-se consigo mesmo pode ser aterrorizante. Porque ali, naquele silêncio, naquele vazio, estão todas as perguntas que você não quer responder. Você está feliz com suas escolhas? Você está vivendo a vida que realmente quer viver? Ou está apenas seguindo um script que alguém escreveu para você? As redes sociais se tornaram nossa droga de fuga, nossa forma de evitar essas perguntas. Toda vez que começamos a nos questionar, toda vez que começamos a sentir aquele desconforto existencial, uma notificação chega, um like no seu story, um comentário na sua foto, e lá vamos nós de novo para o teatro de likes. Mas aqui está o problema. Fugir de si mesmo é como tentar fugir da própria sombra. Não importa para onde você corra, ela sempre vai estar lá. E sabe qual é a parte mais triste de tudo isso? Você está desperdiçando a única vida que tem. Enquanto você está lá, consumindo a vida editada, filtrada e performática dos outros, sua própria vida, com todas suas imperfeições, contradições e possibilidades únicas, está passando despercebida bem na sua frente. Você está presente na vida de centenas de pessoas que nem sabem que você existe, mas ausente da sua própria vida. Carl Jung tinha um conceito muito conhecido chamado sombra, que se você assiste os vídeos, você já conhece muito bem, mas me deixe explicar um pouco. Ele diz que a sombra é todas as partes de nós que negamos, que escondemos, que fingimos que não existem. Nas redes sociais, você só mostra sua persona, a máscara que você quer que o mundo veja. Mas sua sombra não desaparece. Quando você tenta reprimi-la, ela só fica mais forte. E quanto mais você a nega, mais ela te controla por baixo dos panos. Sente uma ansiedade que não sabe explicar. Talvez seja a sua sombra tentando chamar sua atenção. Essa sensação constante de não se encaixar pode ser sua sombra sendo negada, e aquele vazio que parece não ter fim pode ser sua alma pedindo para você finalmente se enxergar de verdade. E aqui está uma verdade dura de ouvir. A solidão que sentimos nem sempre vem da falta de amigos. Muitas vezes é o resultado de termos nos distanciado da amizade mais importante que podemos cultivar, a amizade consigo mesmo. E enquanto você não resgatar essa amizade, enquanto você não se tornar interessante para si mesmo, você vai continuar buscando nos outros aquilo que só você pode dar para si mesmo. Mas calma, não vim aqui só para diagnosticar o problema. Vim para te mostrar uma saída. A solução não é o que você talvez esteja esperando. Não é simplesmente deletar as redes sociais, virar um eremita digital, abraçar um minimalismo radical ou se tornar um monge tibetano. Porque no fim das contas, nós vamos usar as redes sociais, quer queiram ou não. Eu mesmo estou aqui, usando essa ferramenta para chegar até você com este vídeo. Então, não vamos ser hipócritas. A solução também cria um paradoxo. Ela é muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais difícil. Pensa comigo, por que tantas vezes acabamos presos em observar a vida dos outros em vez de realmente vivermos a nossa? Será que é porque, no fundo, a vida deles parece mais fácil, mais cheia de brilho, mais interessante? Mas e se eu te dissesse que a verdadeira transformação começa quando sua própria vida se torna a história mais fascinante que você já conheceu? Quando você aprende a olhar para dentro, a valorizar cada momento seu, a sua existência pode se tornar tão intensa e única que não vai mais fazer sentido fugir para a vida alheia.
Nos próximos passos, eu vou te mostrar como começar essa mudança, para que você seja protagonista da sua própria história e não apenas espectador da vida dos outros. Primeiro passo: cuide da sua mente com o mesmo critério com que escolhe o que vê nas redes sociais. Você já percebeu como somos seletivos com o que consumimos nas redes? A gente não pensa duas vezes antes de bloquear o que nos incomoda, silenciar o que nos cansa ou deixar de seguir aquilo que nos faz mal. Às vezes, somos até duros demais. Deixamos comentários que ferem, reagimos com indiferença ou ironia, como se o outro nem fosse real. Mas quando se trata da nossa própria mente, deixamos qualquer pensamento entrar. Não filtramos, não questionamos, apenas aceitamos. E o pior, deixamos que essas ideias, muitas vezes mentirosas, distorcidas e autodestrutivas, fiquem ali repetindo como se fossem verdades absolutas. Você não é suficiente. Você está atrasado. Todo mundo está vivendo melhor que você. Pensa bem. Se essas ideias mentirosas, distorcidas e destrutivas fossem um perfil no Instagram, você seguiria? Acredito que não. Então, por que você continua seguindo essa narrativa dentro da sua cabeça? Talvez seja a hora de deixar de dar palco para vozes que não te constroem. Literalmente, troque o canal mental. Isso não é fingir que a dor não existe. É reconhecer que ela está aí, mas escolher não se identificar com ela. É abrir espaço para pensamentos mais lúcidos, mais presentes, mais seus. Segundo passo: se interessar por si mesmo. Você já reparou como somos naturalmente curiosos sobre a vida dos outros? E isso é completamente normal. Acompanhamos cada detalhe. Onde foram, com quem estavam, o que sentiram, o que pensam. Mas quando foi a última vez que você teve esse mesmo nível de interesse pela sua própria história? Em vez de apenas existir no automático, experimente se observar com a mesma atenção que daria a alguém que acabou de conhecer e te fascina. Pergunte a si mesmo: qual foi a coisa mais real que eu senti nos últimos dias? O que eu venho evitando encarar? Se eu pudesse mudar uma coisa agora, só uma, o que seria? Essas perguntas não são só reflexões soltas, são caminhos. Porque autoconhecimento não nasce de fórmulas prontas, mas da curiosidade sincera de quem está disposto a se escutar de verdade. Talvez você não encontre todas as respostas de uma vez, mas só de começar a perguntar, algo dentro de você já começa a despertar. Terceiro passo, e esse vai soar estranho, mas talvez seja o mais transformador de todos. Comece um namoro consigo mesmo. Sério, é isso mesmo. Pense bem. Com que frequência você se trata como alguém que quer impressionar? A maioria das pessoas trata estranhos com mais gentileza do que trata a si mesma. Está na hora de inverter isso. Leve você mesmo para lugares que você gostaria de ir. Faz atividades que você curte, mesmo sozinho. Fazer coisas que você ama, sem precisar de plateia. Conversar consigo mesmo como se estivesse diante de alguém precioso. Porque você realmente está. E sabe qual é a maior ironia disso tudo? Quando você se torna interessante para si mesmo, não precisa mais se esforçar para parecer interessante para os outros. Você para de buscar nos relacionamentos aquilo que só você pode se oferecer: presença, respeito, prazer, escuta, companhia. E, curiosamente, quanto mais cheia é sua relação interna, mais ricas e autênticas se tornam as suas relações externas. Você não aparece mais no mundo com um copo vazio pedindo migalhas de atenção. Você transborda. Sócrates dizia: conhece-te a ti mesmo. Mas talvez o tempo em que vivemos peça mais do que isso. Talvez o primeiro passo não seja se conhecer profundamente, seja se interessar por si mesmo. Porque se conhecer sem se interessar é como ler um livro e nunca absorver o que está escrito. Vira só mais uma informação empilhada na estante da mente, sem vida, sem impacto. E no fim das contas, não é o acúmulo de conhecimento que transforma alguém.
É o olhar vivo, atento e curioso por si mesmo. É o fascínio sincero pela própria existência. Quando você para de apenas se estudar e começa a realmente se escutar, algo muda. Você deixa de ser um projeto a ser consertado e começa a se tornar uma presença que vale a pena habitar. E aqui está a reviravolta final. Quando você realmente se conecta consigo mesmo, quando desenvolve esses 3 passos de relação íntima com sua própria mente, você percebe algo revolucionário. Você nunca esteve sozinho. Você sempre teve a companhia da pessoa mais interessante, complexa e única que existe. Você mesmo. Você só não estava prestando atenção. Porque o silêncio que tanto evitamos não é vazio. Ele é um espelho. Ele é presença. Porque quando o barulho lá fora finalmente cessa, é a sua própria verdade que começa a emergir. Sem distrações, sem palco, sem performance. E aí, uma pergunta simples começa a ecoar. Mas dessa vez, sem ruídos para abafá-la. Você tem sido uma boa companhia para si mesmo? Não quando está ocupado, distraído ou rodeado de gente. Mas quando está só, consigo, no mais íntimo do seu ser. Não se trata de quantas pessoas te seguem. Não se trata de quantos likes você recebe. Não se trata de quantas conexões você tem. Porque no final isso pouco importa. Se trata de quem você é quando ninguém está olhando. Se trata de quanto amor você consegue oferecer a si mesmo, mesmo nos dias em que não se sente digno de amor. Se trata de qual é a qualidade da sua conexão com a única pessoa que vai estar com você até o fim. Você. E se um dia você perceber que tudo aquilo que você buscava, atenção, validação, pertencimento, era só um reflexo da falta de presença com você mesmo? E se descobrir que a sua mente, com todas as contradições, luzes e sombras, é mais vasta do que qualquer realidade virtual? E se no fundo, você só estivesse tentando preencher do lado de fora o que sempre esperou ser olhado do lado de dentro? Não existe despertar maior do que habitar a si mesmo por inteiro, sem fugir, sem se esconder, sem se editar. E é nesse exato instante, se você se permitir, que essa revolução silenciosa pode começar. Agora, em você. Se esse vídeo acendeu algo dentro de você, mesmo que você ainda não saiba o nome disso, escreva nos comentários, além da tela. Não para chamar atenção, não para agradar ninguém, mas como um lembrete de que a única conexão que você não pode mais adiar é a que tem com você mesmo. Porque já basta de se abandonar em nome da performance, de viver no reflexo dos outros enquanto a sua própria presença vai ficando para depois. E se você sente que esse espaço pode te oferecer mais do que frases prontas, se busca reflexões que não te distraem da dor, mas te ajudam a atravessá-la, se quer usar a psicologia, a filosofia e a consciência como ferramentas reais de transformação, então fica por aqui e se inscreve. Mas faz isso por você, porque cada vídeo é um espelho e espelhos não mentem. Agora, feche esse vídeo, mas não feche o que acabou de acordar aí dentro. Volta para você com mais presença, com menos pressa, com mais silêncio e menos ruído. Porque quem aprende a se habitar, nunca mais se sente perdido. Nos encontramos na próxima sombra, ou até o dia em que você decidir não mais fugir dela.